Grupo Talibã persegue cristãos ou qualquer pessoa que possuía em suas mãos uma Bíblia ou qualquer material cristão. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Esse aqui é o canal Mera Opinião, o meu nome é Elbert Dias e eu gostaria muito que você ficasse atento a esse vídeo. A gente vai estar falando aqui de um assunto que está hoje aí na mídia, um assunto extremamente importante. Eu tenho alguns detalhes para poder te passar aqui, coisa que você ainda não ouviu. Eu só queria muito que você se inscrevesse aqui no nosso canal, que você ativasse aí o sininho das notificações. Dê um toque aí no botão curtir para nos apoiar. E sem muita demora, vamos para o vídeo. Eu não sei se você tem acompanhado aí nas redes sociais, mas o grupo Talibã assumiu aí o governo no Afeganistão. E muitas pessoas ficam sem entender o que seria o grupo Talibã. É uma igreja, é um movimento religioso, é um grupo terrorista? Por que esse grupo Talibã invadiu o Afeganistão e agora tomou o poder? Eu estou aqui no portal Yahoo Notícias e eu vou estar trazendo para você uma informação da Anita Efraim. E nós dois aqui juntos, de forma bem clara, nós vamos entender o que é o Talibã e por que o Talibã está querendo controlar o governo afegão. Então, primeiro vamos entender aqui o assunto em questão. Está dizendo assim a matéria: no último fim de semana, o mundo assistiu às imagens do Talibã tomando conta de Cabul, capital do Afeganistão. A preocupação do lado ocidental do globo foi generalizada, com imagens de homens armados ameaçando a liberdade das mulheres. Mas o que é de fato o Talibã? Um grupo extremista? O Talibã é um grupo terrorista? E como surgiu o Talibã? No ano de 1979, a União Soviética invade o Afeganistão. Quem está disposto a resistir à invasão são os religiosos. Eles recebem apoio dos Estados Unidos e vencem. Eles conseguem fazer a União Soviética se retirar do território. A União Soviética sai do Afeganistão em 1985. É uma derrota importante para o grupo, afirma. Então, para a gente entender aqui o que acontece. Em 1979, a União Soviética invadiu aí o Afeganistão. E quem é que estava disposto a lutar contra a União Soviética? Era justamente os grupos religiosos do Afeganistão. E quem foi que ajudou esses grupos religiosos? Foi os Estados Unidos, e juntamente com esses grupos religiosos do Afeganistão, conseguiram vencer e expulsar a União Soviética do país afegão. Com isso, o Afeganistão viu crescer os argumentos dos grupos religiosos. Por quê? Porque foram os grupos religiosos que se levantaram para lutar a favor do país. Então, com isso, eles ganharam crédito, ganharam moral dentro do Afeganistão. Então, com essa vitória que os grupos religiosos tiveram em cima da União Soviética, eles é que tinham moral dentro do Afeganistão. E com isso, cresceram vários grupos religiosos, porque a onda do momento era você ser um grupo religioso. Ser um grupo religioso dentro do Afeganistão era sinônimo de poder, sinônimo de quem estava pronto para a guerra e lutar a favor dos seus ideais. Talibã quer dizer estudantes. São, na prática, estudantes normalmente de instituições religiosas que acreditavam na necessidade de fazer praticamente uma revolução religiosa no país, fazer com que o país voltasse a viver segundo os preceitos religiosos. Então o que a gente tem que entender aí é que esses grupos religiosos, apesar de ter lutado e vencido a União Soviética com a ajuda dos Estados Unidos, apesar de guerrilheiros, eles eram grupos religiosos. E o governo do Afeganistão não estava ligado aos grupos religiosos. O Afeganistão tinha um governo próprio
que nem sempre apoiava as ideologias religiosas dos grupos religiosos. E qual era a intenção desses grupos religiosos? Tomar o governo, porque segundo esses grupos religiosos, toda a população afegã tinha que ter a mesma ideologia religiosa e política deles, e nem todo mundo tinha essa mesma ideologia. Então, em 1996, o Talibã, que era só mais um grupo religioso dentre os vários que tinha dentro do Afeganistão, toma Cabul pela primeira vez e se torna o governo Afeganistão. Mas afinal de contas, você pode estar pensando, o grupo Talibã é o que, na verdade? É um grupo religioso? É um grupo extremista? É um grupo terrorista? Segundo um especialista nesses assuntos, o Talibã é um grupo terrorista, assim como é um grupo também extremista islâmico. Há, na visão do especialista, duas vertentes do terrorismo praticado pelo grupo, o interno e o externo. Podemos falar do terrorismo interno porque é um grupo que implementa a Sharia, ou seja, usa de fato o medo como forma de controle. E esse medo como forma de controle é justamente impor a visão religiosa que eles têm. Então, você não ter a mesma visão religiosa do grupo Talibã, você está cometendo aí um crime bárbaro. E vai sofrer duras penas se você tiver uma outra ideologia religiosa que não seja a ideologia do grupo Talibã, que são extremistas islâmicos. Agora, o lado do terrorismo externo do Talibã é que eles têm fortes ligações com grupos de terroristas extremistas, como a Al-Qaeda, por exemplo. E o que a gente tem que entender sobre esses grupos, o Talibã, por exemplo, é que a religião e a guerra andam de mão dadas com esses povos. Um país como o Afeganistão, por exemplo, é um país que desde o seu nascimento já é um país que já vive em guerra. Então é muito natural os grupos religiosos também serem grupos guerrilheiros ou até mesmo terroristas, como o próprio Talibã. Na verdade, muitos países do Oriente Médio já nasceram em meio a guerras. Uma prova disso são os povos dos tempos bíblicos. O próprio Davi, por exemplo, que era rei de Israel, vivia aí com a harpa de um lado e a espada de outro. Então é muito normal para esse povo eles estarem com arma nas mãos, mas também serem extremamente religiosos. Agora que você entendeu que o grupo Talibã é um grupo extremista religioso que quer tomar o governo do Afeganistão à força e tirar a democracia daquele país, fazendo com que todo o povo atenda às suas ideologias religiosas e políticas, você também vai entender por que o grupo Talibã está perseguindo os cristãos. Vimos aqui que o grupo Talibã é um grupo extremista religioso e tem como a sua religião o islamismo. O islamismo acredita em Deus como o seu Alá, tem aí o Alcorão como a sua Bíblia e tem aí o profeta Maomé como o principal homem que foi enviado por Deus e pisou nessa terra. Para eles, Maomé se assemelha ao Jesus dos cristãos. Então é uma grande afronta qualquer ser humano tentar pregar uma religião onde Cristo, onde Jesus seja o Salvador. Mas por que em muitos países, seja do Oriente Médio, seja da Ásia, seja da África e até em países do Ocidente, por que será que eles veem o cristianismo como uma ameaça tão grande? O que a gente tem que entender é o seguinte: o cristianismo, que muitas das vezes você conhece como verdadeiro evangelho genuíno, não é o mesmo que é repassado pela grande mídia, seja do Brasil ou seja de qualquer país do Ocidente. Porque o verdadeiro evangelho de Cristo não tem essa visibilidade toda do que o evangelho que é pregado pela Igreja Universal, que é pregado pela Igreja Mundial do Poder de Deus, que é pregado pela maioria das igrejas pentecostais e neopentecostais, quer seja do Brasil ou quer seja de qualquer país ocidental.
Então, quando os países de fora ligam aí as suas televisões ou ouvem ou assistem qualquer notícia relacionada ao cristianismo do Ocidente, eles veem, na maioria das vezes, falsos pastores fazendo falsas curas, falsos milagres, interessados somente em dinheiro, interessados somente em prosperidade e enganando o povo. Baseado nessa visão que muitos orientais têm, eles passam a ter um preconceito em relação ao verdadeiro cristianismo em detrimento ao falso cristianismo. Porque, infelizmente, aqueles que têm mais poder de poder propagar uma religião aqui no Brasil, eles propagam, na verdade, um falso evangelho e um falso cristianismo. Porque, em sua grande maioria, aqueles que pregam o verdadeiro evangelho, eles não têm condições de poder manter uma rádio, de poder manter uma TV, de poder manter uma estrutura para poder propagar a sua mensagem aos quatro ventos. E aí, quando os países de fora vão buscar qualquer referência do cristianismo ocidental, eles acabam assistindo isso aqui. É claro que tudo isso que eu estou citando aqui não é o principal motivo da perseguição, mas creio eu que isso também faz parte e traz uma visão totalmente deturpada aos orientais do que é justamente o verdadeiro cristianismo. Infelizmente, em muitos casos, os verdadeiros cristãos, esses que fazem parte da igreja perseguida e hoje também estão sendo perseguidos pelo grupo Talibã, acabam pagando pela conduta de um falso evangelho pregado pela maioria das igrejas que se dizem cristãs nos países ocidentais. Queria aproveitar e pedir para que você se inscreva aqui no nosso canal, ative aí o sininho das notificações, dê um toque no botão curtir. Esse aqui é o canal Mera Opinião. Eu te espero aqui no próximo vídeo.